Olá, tudo bem? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi desmistificar um assunto que geralmente causa um pouquinho de confusão ou curiosidade, no mínimo, que seria dois, na verdade, né? Seria a transferência e a contra-transferência. O que é isso? Que termo é esse? Para que a gente usa? Não é? Vamos lá? Transferência e contra-transferência são termos utilizados dentro de consultórios médicos, em específico, da nossa área da psicologia e psicanálise. A gente se utiliza muito em outra função, com outros desdobramentos. E por quê? A gente vai ver. Para Freud, e que é minha linha, enfim, todo mundo sabe já, não é segredo para ninguém. Para Freud, haveriam aspectos importantes que seriam derivados de situações já vivenciadas por determinado paciente que vem ao encontro de um terapeuta, enfim, e a esse terapeuta, ou psicoterapeuta, ou psicanalista, vão ser feitos conteúdos de transferência, que é quando acontece a passagem daquele conteúdo desconfortável, o que está gerando algum certo conflito para esse paciente, para a pessoa do terapeuta. Ou seja, essa transferência de conteúdo, que até aquele momento seria derivado de uma pessoa, e a partir daquele momento então ficaram com duas, porque o terapeuta fica como um fiel depositário. Naquele momento em que há essa transferência de conteúdo, nós chamamos de transferência. Tá, mas e aí? Ela fica só nisso? Não. Uma transferência, você erroneamente, tem pessoas que dizem, olha, eu sou uma manicure, mas trabalho com paciente, porque eu sou terapeuta igual. Eu sou um advogado, mas eu sou quase um terapeuta. Não é assim. A transferência é um objeto único, exclusivo de uso do terapeuta, né, psicoterapeuta e psicanalista, como eu já falei anteriormente. Por quê? Porque serão trazidos ali, vai se desenvolver conteúdos, vai ter um fechamento, é obrigado a ter esse fechamento, a ter esse entrosamento entre terapeuta e paciente. Por quê? Porque passam por aspectos ali, vão transitar aspectos de verdades, aspectos de honestidade, porque não tem como eu auxiliar uma pessoa se eu não tiver esse conteúdo nas minhas mãos. Os conteúdos verídicos, não é? Ou mesmo que inverídicos que façam parte daquela patologia, mas que eu tenha acesso para poder devolver. E aí vem a contra-transferência. Mas antes de entrar na contra-transferência, essa transferência, esse conteúdo que vem a nós, 99%, ou seja, o universo geral desse conteúdo que vem a nós, numa terapia, numa sessão de terapia, ele é inconsciente. Ele é inconsciente. Porém, o conteúdo que vai ser devolvido a esse paciente aí, a gente chama de contra-transferência, ele tem que ser consciente. Ele tem que passar por aspectos conscientes do terapeuta. Eu tenho que pegar esse conteúdo todo, seja agressivo, seja de defesa, seja carinhoso, seja amoroso, não sei. Eu tenho que pegar esse conteúdo todo e devolver de uma forma terapêutica para essa pessoa. Eu não posso devolver da mesma forma com a qual eu recebi, não é? Esse é o meu material de instrumento, é a transferência com que eu trabalho. Então, se eu não souber fazer isso, que é o manejo básico, obviamente não ter desenvolvimento de uma terapia saudável, né? Por que eu digo isso? Vamos elucidar um pouco mais para a gente não ficar um pouco confuso na história. Vou criar uma hipótese, inclusive uma hipótese que já aconteceu com alguns terapeutas, colegas, enfim, né? Tu devolveres um conteúdo violentamente, tipo, a pessoa te incomodou de alguma maneira, foi muito agressiva contigo, olha, tu tem isso, sabe? Dá um diagnóstico violentamente. Se eu faço isso de uma forma perversa, eu vou estar trazendo aspectos meus que não foram trabalhados.
devolvendo para esse paciente uma situação tão conflituosa da qual ele veio me trazer. Então eu tô teoricamente piorando a situação dele mais do que eu pude melhorar. Então, por que a gente tem que... E como é que a gente faz isso de aspecto consciente? Bom, eu tenho consciência que aquilo ali faz parte daquela situação dele, deve estar pesado para ele, faz parte da patologia dele, faz parte da situação conflituosa dele, e vou devolver de forma delicada. Mas por que esse conteúdo vem assim, desse paciente de alguma forma agressiva, ou de forma amorosa? Por quê? Por quê? Não é? Porque o que ele está trazendo a mim são, apesar de inconsciente, aspectos da pessoa com quem ele tem que resolver aquele conflito. A minha pessoa, a pessoa de um terapeuta, de um psicanalista, nada mais é do que um representante com quem ele vai travar daquele conteúdo que ficou mal resolvido, com quem ele vai travar essa situação de resolução. Ou seja, eu seria a representante, por exemplo, me citando como exemplo, eu seria a representante daquele pai, ou daquela mãe, ou daquela namorada, enfim, aonde ficou o conflito. E não só da pessoa, como também do sentimento que ficou relacionado àquela pessoa. Não é? Não é nada confusional, é assim mesmo. E por que tem que haver aspectos de verdade nessa terapia? Porque essa pessoa, nós somos humanos, essa pessoa vai ter que sentir que eu estou ali batalhando por ele também, de certa forma, né? Que eu estou ali à disposição dele. E nada adiantaria se isso fosse falso. Toda relação passa por aspectos de verdade, aspectos de honestidade, porque senão não dá adesão, não dá aquele que a gente chama match, não vai dar. E o match que eu falo não é só, mas isso é relacionamento, não. Isso também é amizade, isso também são situações terapêuticas, passam por verdade. Se você não tem posse, propriedade de verdade, não vai ter aquele entrosamento, não é? Trazendo um pouquinho mais para a luz. Então, esse paciente veio, trouxe uma situação hipotética, inconsciente, conteúdo inconsciente, geralmente a pessoa é consciente, olha, eu não estou conseguindo, sabe, elaborar tal coisa. Geralmente é consciente, ele sabe qual é a pessoa, não é? Mas ele traz para nós aquele conteúdo desconfortável de como ficou, e a gente vai resolver isso. Muito pouco ajudaria. Aí então, a minha contratransferência seria eu pegar esse conteúdo e devolver de forma tranquila para ele, entendível, não é? Conforme me é solicitado. Eu não posso me antecipar o processo. Esse processo vai ser trazido com calma, no passo dele. Quem dita as normas numa terapia não é o terapeuta, ou psicanalista, ou psiquiatra, ou psicólogo, é o paciente. Então veio a mim esse conteúdo, não é? Eu elaboro imediato e a gente faz essa devolução de forma terapêutica. E aí, como é que é feita essa devolução? Lembram que eu falo lá atrás, que eu explico as diferenças de psicologia? Eu falo num vídeo que eu falei sobre psicologia, eu explico o que é a psicologia. E ali eu deixo claro, não é? Quando eu também explico de psicanálise, a importância do terapeuta, do psicanalista, se conhecer. Né? Já para psicanálise, que é o trabalho que eu faço, que é derivado disso, né? Que é a psicoterapia psicanalítica, né? Freudiana. Esse trabalho, ele já se utiliza dessa linha da psicanálise, né? E para isso, para você ser um psicanalista, você tem que ter conhecimento acerca de você próprio. Então, para psicanálise, você é obrigada a se tratar. Também passar por uma terapia. Isso, algumas faculdades já exigem, se eu não me engano, a PUC exige isso. Eu acho bárbaro, porque não tem como, não é? Vai começar a dar evasão na metade da situação.
né, do andar da faculdade, porque são conteúdos pesados que vêm a nós, e se a gente não tem propriedade de posse, a gente não tem como fazer uma devolução adequada, né? E aí, por quê? Porque daí entram aspectos meus, junto com o do paciente e tudo mais. Lembram também, eu falei agora no capítulo anterior sobre o alcoolismo, e falei num outro capítulo anterior, bom, em todos, eu sempre estou citando um exemplo. Não tem como eu fazer uma terapia com uma pessoa sem eu ter um conhecimento prévio a meu respeito, né? E também eu poder limitar algumas questões que por mim não seriam elegíveis. Por exemplo, na semana passada eu falei sobre o alcoolismo. Muito pouco vou poder ajudar um alcoólatra, como eu coloquei em exemplo, um adicto, porque está fazendo parte, faz parte dele alguns aspectos faltantes que na minha terapia eu não vou poder suprir. Eu deixo bem claro, especificado lá nesses episódios. Porém, então essa não deixa de ser também um aspecto consciente meu que vem derivado da minha terapia. Eu sei o meu limite, não é? Então eu não vou forçar barra numa situação dessas. Ou algum paciente que a mim não é empático, porque às vezes quando a gente vai fazer uma anamnese também tem aquelas eleições que são inerentes tanto ao terapeuta como ao paciente, né? Que a gente não se elege, né? Então, se não há uma eleição, não vou poder levar essa terapia à ponta de faca, não tem como, né? A gente vai ter que fazer um encaminhamento, porque daí seria maltrato, tanto com o paciente, muito mais com o paciente que precisa daquilo, né? Mas para os senhores verem como isso reverbera, né? Se eu não tiver um aspecto meu bem trabalhado, eu não vou saber fazer essa devolução. Outra situação que causa uma contra-transferência complexa, você ter alguma situação importante, né? Você está com aspectos, de fato, mal resolvidos, né? Então vamos ver assim alguma situação que uma mãe, claro, a gente é humano, as coisas às vezes acontecem. Uma terapeuta que está com uma filha em casa com uma febre alta, uma situação grave, alguma situação pré-cirúrgica, envolvendo algum familiar, óbvio, vão ter momentos complicados. Mas esses conteúdos ainda assim, mesmo assim, não podem chegar de forma nervosa ou atrapalhada para esse paciente, que nada tem a ver com o universo particular dessa terapeuta ou psicanalista. Então, recapitulando, a transferência são os conteúdos que essa pessoa traz. Estou me dando como exemplo, a mim, terapeuta, né? Psicoterapeuta. Esses elementos vêm para mim, tanto em forma de sentimentos, como em forma de pessoa. É aquela pessoa que está me causando isso, vai me dizer o meu paciente. Então, eu vou ficar representante fiel daqueles sentimentos direcionados àquela pessoa. Isto é a transferência. Nada mais é do que o sentimento transferido para aquela pessoa e aquela pessoa a qual eu seria representante. Contra-transferência. Como eu vou devolver isso? Porque esse conteúdo nem sempre vem redondinho, né? Nem sempre vem em forma de coração. Às vezes a gente leva algumas pancadas pesadas. Eu levei muitas. E você tem que resolver aquilo rápido e devolver para a pessoa de tal forma que seja de uma forma entendível, porque ela está trazendo coisas que ela não está sabendo desmistificar, que ela não está sabendo nomear, que ela não está sabendo lidar com aquele conteúdo. Como é que eu vou devolver da mesma forma, né? Eu que tenho que processar isso, entender o universo dela e devolver de uma forma coerente, entendível e que traga essa pessoa, ajude nesse insight que ela vai ter, que é o dar-se conta que pertence só a ela, né? Então, para os senhores verem, transferência e contra-transferência, a importância disso. Existe em consultórios? Existe em consultórios médicos essa transferência, contra-transferência, porém não é exigido uma contra-transferência desse médico, ou enfim, elaborada, porque não é o mundo dele, não é aspectos mentais, não é o mundo dele, esse é o nosso mundo, é um mundo de terapeutas, né? E aqui na representação de mais que na totalidade psicólogos e psicanalistas, né? E é isso, né?
Então esse conteúdo, essa vinda desse conteúdo, que vai ter que haver, se não tiver essa transferência, não tem tratamento. É simples. Se eu não conseguir que essa transferência venha a mim, não tem tratamento. Ainda na semana passada eu comentei sobre um paciente que eu tinha, que nós ficamos 6 meses com curso de embotamento, enfim, ele não conseguia trazer a mim aspectos dele, não estava havendo a transferência, não estava. Eu não teria como seguir adiante com esse terapia, com esse paciente, porque eu iria judiar dele, não é? No momento que iria haver, então, que nós estávamos estudando à época, né, com a minha superior, nós estávamos estudando passar esse paciente para uma outra pessoa, e sim, houve um, digamos assim, um desabrochar na terapia. Mas até esse momento chegar, a gente tem que fazer uma análise rápida para esse paciente não ficar sofrendo na tua frente, porque é obrigatório esse conteúdo transferencial para a gente poder ter a ligação e para eu poder fazer essa devolução. Porque sem eu ter conteúdo, acesso ao conteúdo, ou a que pessoa que está o conflito, não tem como fazer devolução. E a devolução, atento ao detalhe. Quando eu falo devolução, não é eu ficar dizendo, porque esse é o tempo do paciente, é o que ele trazer para mim e que for, digamos assim, estiver ali alguma situação que seja terapêutica para a evolução dele. Né? E é isso. Então eu tenho que ter um conhecimento muito maior a meu respeito para poder fazer uma devolução exata, enfim, não me utilizar de conteúdos perversos para fazer um contra-ataque no momento que essa pessoa está inconsciente, me trazendo esses conteúdos. Alerta, ela me traz inconsciente, eu tenho que devolver de forma consciente. Se eu fiz minha terapia, eu vou saber fazer isso. E é isso. Então, sem transferência, não há tratamento. Eu procuro sempre trazer à luz, desmistificar a situação, dei esse exemplo ali, né? Como a gente pode ser, ou assim, eu digo a gente, porque eu faço parte do universo junto, né? Eu não me utilizo disso, vários colegas também não, né? Mas essa contra-transferência, se errada, pode ser utilizada de formas que machuquem o paciente, de tal forma assim, ou fazer pouco caso em relação ao horário dele, não é? Vários formatos de uma contra-transferência podem ser nocivos. Não estar disponível no horário que ele marcou, não é? Deixá-lo esperando, se é uma pessoa com ansiedade extrema, não deixa de judiar, não é? Vamos ver outro conteúdo de contra-transferência, eu devolver na mesma forma como ele me trouxe algum conteúdo, se ele me trouxe de forma agressiva, ser tão agressiva quanto. São várias, ou eu expô-lo de alguma forma, né? Deixar minha ética de lado, ou me utilizar de algum conteúdo que ele tenha trazido a mim de uma forma ética e fechada, não é? Em caráter íntimo, não é? Naquele momento, daquele horário, só eu e ele. Já seria uma aberração isso num conteúdo de amizade. Imagina num conteúdo ali onde está sendo desenvolvida uma situação de uma relação terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista com o paciente. Isso seria inadmissível, né? Inclusive objeto de cassação de carteira, né? Se fazer uso de conteúdos designados àquele terapeuta e a gente não se utilizar de uma boa forma com essa devolução. Isso é inadmissível. Por isso, algumas faculdades, sabiamente, solicitam de imediato uma terapia concomitante desse terapeuta ao início de uma faculdade. Eu fiz, algumas colegas fizeram, e é o certo a ser feito, né? Para quando você chegar no consultório realmente estar apto a saber o que é teu e o que não é, e como fazer essa devolução adequada, né? E ajudar esse paciente, enfim, chegar no denominador comum, que é que ele se livre desse sintoma, enfim, venha para essa alta o mais rápido possível, não é? Se for o caso de alguma patologia, porque se for também um caso de qualidade de vida, não é? Que foi o meu caso, foi o que eu procurei, aí sim,
Aí o tempo é teu e você decide quando quiser ter algo, enfim, porque aí você está resolvendo aspectos teus, né, que não necessariamente passam por uma patologia. Mas enfim, hoje eu quis clarear realmente a respeito de transferência contra transferência, né, desmistificar, trazer a luz, como eu costumo dizer. E aí, o que acharam do tema de hoje? Né? A gente volta a se encontrar semana que vem. Boa semana para você. Até lá. Tchau.